vocês como vocês enxergam essa abordagem multidisciplinar de adequação à LGPD nos próximos 18 meses para as organizações. Posso começar? Para nós, realmente, é um grande desafio, especialmente pelo tamanho do Santander, pelo porte da nossa empresa, identificar, como já foi falado antes, aonde estão as minhas informações e não somente no meu ambiente. Nós temos uma série de empresas que prestam serviço para nós, escritórios de cobrança, embolsadoras, que tratam também com dados de clientes. Ou seja, o nosso desafio ele é gigantesco. Então, quando saiu, né, de verdade foi aprovada a lei, e imediatamente nós já nos reunimos com o jurídico, compliance, tecnologia, segurança, áreas de negócio. Realmente existe um movimento muito forte e uma preocupação muito grande, porque o prazo é muito curto, 18 meses, e temos muitas informações e precisamos de verdade entender como é que vamos identificar todas essas informações, como é que nós vamos nos adequar a ele. E outra, muito importante também, que já foi falado, como é que os nossos produtos, os nossos serviços se adequarão a essa nova resolução. Perfeito? As áreas de negócio têm que pensar, sim, de fato, já com as novas leis. Bom, eu enxergo também, como dito pelo Léo, um grande desafio. O maior desafio realmente é a gente entender exatamente quais são as informações e onde elas estão dentro da nossa casa para que a gente possa aplicar a lei, né? Eu anonimizar o que deve ser anonimizado, ou eu descartar o que deve ser descartado, eu me preparar para atender ao descarte de dados imediato quando receber a solicitação. Eu acho que está muito recente. A gente a gente já teve isso em Portugal, né? Porque a gente teve ter a GDPR em Portugal, então a gente começou a andar um pouquinho com isso. E é uma jornada, é um caminho longo para a gente poder se adequar e se preparar. O negócio é a gente já começar, o que eu fiz pessoalmente foi começar já há algum tempo, tudo que são novos projetos, tudo que já nascer compliance. Então, de agora, de um tempo para cá, tudo o que nasce já respeita a lei. Então, já tem criptografia de dados em repouso, já tem preocupação com comunicação, pegar somente os dados que são realmente necessários. Então, eu comecei assim, vamos começar de agora, e agora a gente vai entendendo como que o negócio funciona para poder tratar o legado. Mas é uma longa jornada. Bom, no nosso caso, eu acho que ele é um pouco diferente, porque todos os produtos do Original My, desde o lançamento em 2015, eles foram pensados em Data Minimization e No Content Storing. Todos eles. Então a gente sempre trabalhou com provas de autenticidade, seja de documentos sem a guarda dos documentos, seja criar modelos de identidade descentralizadas em blockchain sem o armazenamento dos dados pessoais dos usuários, onde esses dados ficam em posse dos próprios usuários e eles anduem com a entrega desses dados aos serviços onde eles querem se autenticar. Então, todos os produtos do Original My, desde 2015, eles vêm sendo pensados, principalmente porque eu acompanho o desenvolvimento da GDPR já desde lá de trás. Sempre fui muito fã de, eu tenho o mínimo de dados e eu quero fazer o máximo de Zero Knowledge Proof, fazer comprovações de autenticidade sem que eu tenha que ter a posse dos dados. A gente vem trabalhando isso há muito tempo, né? Então, no caso do Original My, foi um pouco mais fácil, olhando para o que vem agora no futuro, são pequenas adequações, uma coisa ou outra que a gente tem que se adequar, que não estava muito bem prevista, mas o caso da privacidade, confidencialidade em relação a conteúdo, principalmente isso, a gente sempre procurou respeitar muito e empoderar o próprio usuário com a sua identidade, porque o usuário é a própria identidade dele. No nosso modelo de validação e certificação de identidades, a gente utiliza essas premissas. Bem, nós no escritório temos apoiado os clientes na priorização. Eu acredito que a regulamentação, ela trouxe uma visão de mundo ideal. Esse é uma grande ponte, um passo largo para ser dado, ainda mais se você pensa pequenas empresas e startups. Para as grandes empresas já é, dito por elas, um desafio, imagina a pequena. E a gente está nesse momento tentando ajudar essas empresas no orçamento, porque isso é um curtíssimo prazo. O que eu prevejo, o que eu priorizo. E aí, lógico, você tem essas camadas. O que está faltando em solução técnica, que eu já deveria ter. O que eu preciso dar de treinamento para a equipe técnica mesmo, né? Que são pessoas que teriam que ter habilidade até para identificar a fumaça,
para daí me proteger do incêndio, né? E lógico que tem a campanha de conscientização, da mudança de cultura, como foi muito bem colocado aqui, que também é super necessária. Se antes ela era opcional, estava de vez em quando acontecendo, agora é um requisito. E aí vem um trabalho grande documental, de atualização de documentos, contratos, porque aí ele tem que ficar conforme uma nova regulamentação. Mas talvez esse último item, ele é o mais rápido. Você mudou, subiu, botou no ar, publicou. A questão é a prática disso no dia a dia, a implementação da solução. Mas eu queria fazer um pequeno comentário, que eu acho que o maior desafio está sendo assimilar o sentimento de que eu tenho violação de segurança o tempo inteiro. Então, eu posso estar sujeito a uma situação de reporte, eu tenho violação de dados o tempo inteiro, porque agora está escrito na lei o que é isso. E aí talvez eu tenha que reportar. Então, essa assimilação para um gestor é talvez algo que a gente estava comentando de fazer, esse exercício, essa simulação fundamental. Porque como acontece quando a gente vê numa lei de bullying, que diz o que é bullying? Dar um apelido pejorativo é bullying. Fazer um comentário depreciativo a alguém é bullying. E se a gente olhar os nossos grupos de WhatsApp, a gente tem pessoas muito queridas da nossa família, até as mães, né, que praticam isso todos os dias, né? Então, como é que você faz com que depois que implementou, que vira lei, que isso de fato mude na cultura, ainda mais você está sujeito não só à multa, como ao impacto reputacional. Então, eu acho que um dono de empresa, um acionista, alguém que vai olhar número na bolsa, subir e descer, ele vai deitando no travesseiro, acorda no meio da noite e diz, como é que eu vou fazer isso, né? E eu acho que aí vai um conjunto de profissionais, mas a priorização está sendo a agonia maior, assim, como priorizar, porque a gente tem orçamento e a gente tem tempo e tem limite de recurso humano para alocar para isso. Bom, muito obrigada. Eu gostaria de perguntar para o Edilson um ponto muito importante, essa questão da cultura, né? Nós sabemos que, como comentado, eu fui lá, me adequei à LGPD, estabeleci processos, consegui orçamento, implementei as soluções, e aí eu descobri que minha área de negócios gerou um produto novo, não envolveu o DPO, e aí eu tenho novos riscos e esses riscos não estão sendo geridos. Então, Edilson, eu gostaria de saber um pouco como trabalhar agora a cultura da organização para que as pessoas se engajem no tema de privacidade e realmente contribuam para que esse programa se mantenha vivo. Eu acho que, como eu comentei, o que for imposto top-down para as novas gerações, eles tendem a não funcionar. E não adianta passar a mão na cabeça. As hierarquias, elas deixaram de ser verticalizadas, eles derrubaram o pilar, ela está o mais horizontalizada possível, e se você der uma voz mais ativa em cima para alguém, você vai tomar um xingo, tá? Na realidade, eu acho que é isso que acaba acontecendo. Então, a gente tem que ter muita cautela, inclusive na forma de se comunicar, e a gente tem que aprender a se comunicar com essas novas gerações. E nós ainda não aprendemos adequadamente. Então, o problema da cultura, ela vem mais pelo fato de não conseguirmos nos conectar com a nova geração e fazer com que eles entrem no jogo da empresa, do que você realmente ter todas as políticas e querer que elas sejam feitas. Porque fazer as políticas, nós fazemos. A gente sabe fazer política, a gente sabe fazer política muito bem. Tá? A gente tem apoio dos gestores, a gente tem apoio do nosso time, porque todo mundo do time de segurança da informação normalmente é tão paranoico quanto a gente. Então os caras fazem as melhores políticas, só que quando você entra na prática de conscientização, e aí eu já não vou nem na política de conscientização, eu vou na prática de conscientização, é quando provavelmente nós teríamos que estar muito mais próximos da área de marketing, que são meio hipsters, assim, né? E esses caras, eles estão mais acostumados a falar a mesma língua dessa geração nova que está dentro da nossa empresa, para criar meios de práticas de conscientização recorrentes, que possam ser medidas, principalmente, né, com métricas, justamente para que a gente possa impactar esses caras e ter o retorno adequado. A cultura é um desafio gigantesco, principalmente hoje. Tá? Não tem resposta, não tem, não sei se tem uma resposta. O que você me falou lembrou da 4658 do Bacen, que está sendo o seu desafio, não é? Exatamente. Porque tem que ser mensurável a cultura. Eu tive apenas um que já era gigantesco, agora eu tenho dois. Agora dois. E ainda na linha da cultura tem aquela boa e velha frase que eu gosto muito,
que a cultura come a estratégia no café da manhã, entendeu? Porque realmente não tem como. Se a cultura da empresa não estiver adequada e todos realmente direcionados à estratégia correta, não adianta você ter os melhores estrategistas e etc. Não vai acontecer. Esse é um grande dilema e tem que ser muito bem trabalhado. E talvez na cultura é que se alguém também não segue essa proposta, essa cartilha, essa cultura, você também tem que nessa seleção também retirar aquele que não está cumprindo com a cultura da empresa. Tem que ser muito rápido. Muito rápido. Tem que ser muito demora rápido. para identificar e agir esse tipo de comportamento. Aí contamina, né? Agora uma pergunta, sintam-se à vontade para todos responderem. Acho que aqui é um ponto polêmico, a gente sempre ouve também o marketing dirigido ao indivíduo, baseado em dados pessoais, ainda que sejam obtidos através de consentimento, estará em xeque com a aprovação da LGPD, né, ele entrando em vigor em 2020? Não. Olha, eu acredito que a gente está fazendo uma transformação numa visão de como a sociedade vai enxergar o modelo de negócio da própria sociedade digital. Não existe almoço grátis, nunca existiu, e esse combinado que veio desde os anos 90 era que a gente ia viabilizar uma série de produtos e serviços para esse cidadão que queria estar digital e que a moeda do jogo era o próprio dado, era a própria informação. Agora dizendo que não é um cheque em branco, que tem que ter transparência, que não é ilimitado, quer dizer, então eu acredito que a governança vai continuar nessa linha, nesse sentido. Mas se do outro lado também a gente encerrar, né, essa modelagem, você inviabiliza, acho que uma estrutura que eu não sei, eu não teria dinheiro que pagasse o que a gente desenhou hoje e o que sustenta até o fato desses millennials estarem nessa estrutura, porque como o dinheiro não faz diferença para eles, também não ganham muito, e se começasse a cobrar todos os serviços deles, também não ia dar, né? Também não ia dar. E acho que um ponto importante nós falamos muito isso nas nossas reuniões. A LGPD ela não vem para inviabilizar negócios. Existe uma preocupação hoje muito grande nesse sentido. Eu não vou mais poder terceirizar minha operação. Ontem nós estávamos discutindo com o cliente. Então eu não posso mais terceirizar a cobrança. E acho que o ponto aqui, bem explicado também pelos painelistas hoje durante o dia, a chave aqui é a identificação da base legal, a base jurídica que vai autorizar o uso daqueles dados pessoais. Então, esse é um tema que tem sido muito discutido e a questão aqui nós precisamos agora trabalhar para justificar por que eu uso aquele dado, descartar o dado que não é necessário, mas isso o ponto da lei não é inviabilizar modelos de negócios. É claro que é inviabilizar abusos cometidos que podem estar violando os direitos à privacidade dos indivíduos. Para provocar o contrário, nós acreditamos que acho que esse cidadão empoderado dos próximos anos vai pensar, eu quero uma parte desse quinhão. Talvez ele queira passar a receber, sim, pela informação dele. Hoje já há modelos que remuneram a partir do uso da informação. Então, talvez a gente vá para uma sociedade em que antes a coisa era gratuita, me dando sua informação, e agora ele queira ganhar a respeito do uso da sua informação. E aí que eu acho que os modelos de negócio vão ter que repensar, porque ele vai passar a entender quanto que vale o seu dado pessoal. Com certeza. Eu vou fazer uma provocação rapidinho, principalmente na área de criptomoedas e blockchain, onde a gente fala de imutabilidade. E quando a gente fala em imutabilidade e transparência absoluta de dados, ele parece caminhar um pouco na contramão do direito ao esquecimento. Então, até como provocação, e vale como pensamento para todos, imagine o dia que uma exchange de criptomoedas for hackeada, acessarem a conta de um político brasileiro, descobrirem para onde esse político enviou criptomoedas e tornarem pública a wallet para onde ele destinou os fundos, ou as wallets. Este político solicita o direito ao esquecimento dele, e como isso fica quando a gente fala de uma lei que acaba de ser homologada, e a gente já tem tecnologias rodando há 10 anos que praticamente não caminham na mesma linha da lei já há muito tempo. Isso é para ser pensado. Outro dia a gente teve esse debate na FGV e disse assim que o direito ao esquecimento, você pode querer esquecer ou perdoar o passado, mas não altera o passado. Você não muda esse passado, então você até poderia desindexar, emitir dentro de um pedaço de LED do novo blockchain ali uma nova parte dessa história, mas nunca alterar o passado. Mas aí vamos pensar em interesse público, entre outras coisas, talvez a gente vai ter que ter um debate grande aí, porque o pessoal brincou assim, que se o passado ele tem que ser certo, para a gente poder não cometer os mesmos erros para o futuro. Ficar alterando o passado sempre vai ser um problema, né? Perdoar o passado, mas alterar o passado já é um problema.
Uma outra pergunta, como convencer o CEO da empresa sobre a necessidade de aplicar a segurança de proteção de dados quando o perfil desse CEO está justamente focado em inovação e capacitação? Inovar, né? Então, como inovar e, ao mesmo tempo, garantir a privacidade? Parece que são temas opostos quando você fala essas duas palavras. Então, como inovar e garantir a privacidade? Então, eu passei exatamente por essa situação, né? Quando eu cheguei num lugar que vivia de inovação e ia trabalhar com segurança, já taxada de segurança vai me atrapalhar. Segurança vai engessar o negócio, segurança é o glóbulo branco da inovação. Ela não deixa a inovação avançar. Não, dá pra gente administrar assim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar visibilidade, porque esse preconceito que eles têm é por falta de conhecimento. Como que a gente dá visibilidade? A gente mostra qual é o risco que a gente tem ali no meio, como que a gente consegue fazer, utilizar a segurança como propulsor da inovação. Agora, o grande desafio que a gente tem agora é a metodologia ágil, né, gente? Porque a gente vai ter que começar agora a fazer uma coisa muito mais rápido, com entregas muito mais curtas, só que a gente não pode abrir mão de segurança. Então isso para nós, segurança, é uma mudança total, porque antes a gente fazia com tudo muito documento. Como é que a gente fazia? Desenvolve seu projeto, passa para a fase de teste, aí eu vou homologar. A segurança vai fazer o code review, vai ver se está bonitinho, se estiver bonitinho, vai em ambiente produtivo. Matei o agile, matei a inovação. Então a gente tem que se adequar, primeiro, falar a língua deles e mostrar que segurança é muito bom na viabilização, porque você acerta de primeira, você não precisa voltar e corrigir. Então a gente tem que ser muito assertivo nas análises, nas avaliações de segurança e medir, dimensiona o custo que é, no caso de um incidente de segurança, de um dano à imagem que pode inviabilizar um negócio, e qual que é o custo de você estruturar e preparar uma área de segurança da informação que vai te suportar um crescimento sustentável, inovação sustentável. Eu tenho uma visão que é o seguinte, eu acho que até o próprio CEO se conscientizou muito hoje o que é segurança. Porque o que acontece? Existem vários casos já publicados e conhecidos onde o próprio CEO foi responsabilizado por um caso de vazamento de informação e foi, em alguns casos, desligado. E respondeu judicialmente sobre aqueles casos por negligência e etc. Tá? Então, o que eu tenho percebido na conversa que eu tenho com outros CISOs é que sim, os CEOs estão super preocupados com o tema, pelo menos instituições são maduras para isso, tá? E o desafio é, de verdade, sim, conscientizar o board, o CEO e toda a cadeia de executivos para que informem-os que eles têm sim responsabilidade sobre isso, muito mais e não somente as áreas de segurança da informação e cyber. Eu acho que houve um grande avanço, sim, dos CEOs na conscientização desse tema. Um pequeno comentário só é que ainda temos que alertar sempre a postura quando é em perfis pessoais. Porque às vezes tem algum comentário, alguma coisa quando ela é colocada, às vezes até linkando com questões de trabalho, que ainda em alto escalão, de diretor para cima, que acaba reverberando e gerando repercussão, e eles ainda não acreditam que aquilo que coloca às vezes no ambiente de conexões pessoais, perfis pessoais, pode manipular. E hoje tem pessoas que criam perfis falsos ou bots para chegar e se aproximar até em páginas bem corporativas, como de LinkedIn e fingindo ser alguém muito próximo, conhecido, pedindo uma informação. Então esse tipo de abordagem tem que acabar criando quase que um curso só para CEO, para ele ficar com um pouquinho mais de malícia a respeito disso, senão, né, às vezes acontece. E com a obrigatoriedade de reportar os incidentes de segurança, que agora está previsto na LGPD, as empresas brasileiras estão preparadas para lidar com os potenciais danos à imagem e à reputação? E aí o ponto sempre, quando a gente fala de resposta a incidentes, é o que eu comunico, quando eu comunico e como eu comunico, né? Acho que esse é o segredo de resposta a incidentes. Eu posso sim comunicar, se eu fizer isso da forma adequada, na hora adequada, com as informações corretas, eu consigo sim gerir a crise e evitar maiores impactos. Muitas vezes nós percebemos que a demora na resposta de algumas organizações que são vítimas de vazamentos de dados é o que acaba causando muitos dos danos à imagem e à reputação. E abro agora também para os painelistas darem sua percepção sobre o tema. Eu acho que o desafio aqui é justamente o equilíbrio entre a velocidade e a assertividade da informação. O Edgar participou de uma reunião que tivemos, né? E o desafio foi justamente esse. Se eu respondo muito rápido, eu posso não ter todas as informações para tomar a decisão correta e reportar isso aos meus clientes. Se eu demoro muito, parece que eu estou sendo negligente, eu estou escondendo. O equilíbrio desses dois fatores é o grande desafio.
Eu, de verdade, eu não tenho essa resposta ainda. Essa série de exercícios de wargame, que é botar na prática isso, em situações simuladas dentro da nossa empresa, pode nos dar um direcionamento desse timing, velocidade, que tipo de informação, em que nível e de que forma é passada para os nossos clientes. É um desafio realmente grande. Eu acho que a GDPR, ela ainda te limita o tempo para resposta, né? A LGPD ainda te dá um pouquinho mais flexível nesse aspecto. É razoável. É razoável. Isso é assustador. Razoável de brasileiro, né? E razoável para quem, né? Então, Ou seja, tem múltiplas interpretações. sem dúvida. Acho que vale a Márcia, né? A gente conversou sobre isso, não foi, Márcia? Fizemos uma reunião sobre isso. há um mês exatamente sobre isso, ficamos quase 2 horas conversando Falando sobre só isso. disso, né? E de lá para cá tivemos uns 8 clientes que a gente teve que se envolver por conta disso. E o que a gente colocou lá no escritório vai precisar criar mesmo um procedimento de resposta a incidente, mapear quem são as pessoas envolvidas, já escrevemos textos a respeito, porque existe também um lado da palavra em si, que tem palavra, gente, palavra violação, você foi violado, violação, essa é uma palavra num nível, e às vezes foi assim, é o nome com o e-mail, tá? E a palavra violação por si só, já falou violação, você fala no telefone, mamãe chora, né? É algo muito, já dá uma gravidade só da palavra em si. Então tem que fazer exercício de redação, mandar isso para um cliente, ele nem sabe o que foi violar, mas logo começou a escrever violação, ele não termina nem de ler, e já tira o dinheiro na conta. Então tem que ter cuidado. Obrigada, Patrícia. Bom, o nosso tempo esgotou, a discussão estava muito boa. Agradeço a atenção de todos e aos painelistas. Muito obrigada. Obrigado.